Olá, graça e paz. Estamos dando início a uma meditação espiritual e gostaríamos de convidá-lo a acompanhar conosco a leitura que nós vamos estar fazendo num texto que está em Atos 17, versículos 5 a 7. Diz assim: Alguns judeus, porém, ficaram com inveja, reuniram alguns desordeiros e desocupados e com a multidão começaram um tumulto. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, para entregá-los ao conselho da cidade, mas como não os encontraram, arrastaram para fora Jason e alguns outros irmãos e os levaram diante do conselho e gritavam: Aqueles que têm causado transtornos no mundo todo agora estão aqui perturbando nossa cidade. E Jason os recebeu em sua casa. São todos culpados de traição contra César, pois afirmam que existe um outro rei, um tal de Jesus. Ao ouvir isso, o povo da cidade e o conselho se agitaram. Então os oficiais obrigaram Jason e os outros irmãos a pagarem fiança e depois os soltaram. Situação difícil, né? A questão da inveja, a questão da perseguição. Estamos vivendo dias difíceis também, né? Se essa época para Paulo e Silas era uma época difícil em que o povo não aceitavam o verdadeiro Messias como aquele que nós cremos que ele é o verdadeiro Messias, o Jesus, e como diz no grego, Yamashia, né? Aquele que é realmente o Messias, que o prometido, né? Que como diz a Bíblia, ou como ensina a Bíblia, nós estamos esperando não para morrer numa cruz, mas para, mas para trazer uma nova situação a esse mundo, trazer uma nova realidade e que não tem nada a ver com nova ordem mundial. Isso aí é coisa da nova era. O que nós estamos esperando é um Jesus Salvador, aquele que vai vir salvar ou tirar-nos deste mundo de tanta podridão, de tantas trevas, tanto mal. Nós vamos ser tirados com violência. O arrebatamento quer dizer isso, tirar com violência. Então, aconteceu algo terrível com Paulo e Silas. Eles viajavam de Anfípolis, passando por Apolônia, e quando chega na Macedônia, eles discutiam calorosamente, fervorosamente com um grupo que eles encontraram. Eles foram visitar a sinagoga. Paulo era uma pessoa familiarizada com a sinagoga, ele não tinha barreiras com a sinagoga, ele ia. Um tempo atrás alguém estava lá no Nordeste, ali em Recife, e ele queria ir até a sinagoga. O rabino disse para ele: Não, você é um gentio, você não pode entrar aqui a menos que você se converta. E como que vão se converter se não vão assistir? Como vão se converter se não vão aprender, né? E jamais um crente em Jesus, um crente no verdadeiro Messias, iria entrar na sinagoga com essa finalidade, com esse propósito de se converter ao judaísmo. Imagina retroceder? Jamais. Retroceder jamais. Mas então ele foi barrado, né? E não é à toa que hoje a gente vê aí pelos Facebook da vida certos líderes judaizantes com uma maneira, com uma postura arrogante, né?
tratando aqueles que se opõem, aqueles que discordam, aqueles que questionam, tratando eles como se fosse ninguém, né? Não consegue ter uma conversa amistosa, que eu creio que é o que estava acontecendo aqui. Paulo chega na sinagoga e aqui diz a palavra que eles debatiam, eles arrazoavam entre si, né? Eles questionavam um ao outro, de boa, na humildade, né? E, e aí, quando nós deparamos com o versículo 5, fala que alguns judeus, alguns ali, olhando com um outro olhar, ficaram possuídos de inveja. E aí contrataram alguns desordeiros. Olha só o que diz aqui o versículo 5. Alguns judeus, porém, ficaram com inveja. Reuniram alguns desordeiros e desocupados e com a multidão começaram um tumulto. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas para entregá-los ao conselho da cidade. O conselho da cidade é como um juiz hoje. Eles que decidiam, eles eram a autoridade. E aí entregaram eles, esses que tinham apoiado Paulo e tinham recebido em casa, acusando eles. E é interessante que nós estamos vivendo dias em que, como eu dizia, dias em que segundo diz algumas informações das mídias por aí, eu não sei se é verdade mesmo, mas estão dizendo que nós vamos ser cerceados, nós vamos ser impedidos de falar aquilo que pensamos abertamente. Vamos ter que nos policiar, e já estamos nos policiando, né? Estamos tomando cuidado, estamos tendo precauções para não causar inveja, para não causar as desavenças, para não causar os mimimis da vida e assim sermos jogados em umas jaulas por aí. Mas então, o versículo 5 diz, né, que eles ficaram possuídos de inveja. Aí o versículo 6 diz assim: mas como não os encontraram, arrastaram para fora Jason e alguns outros irmãos e os levaram diante do conselho. E lá eles gritavam. Aqueles que têm, não falavam, não, eles gritavam. Aqueles que têm causado transtorno no mundo todo agora estão aqui perturbando nossa cidade. Não querem ser, não querem ser perturbados. Uma palavra vai trazer perturbação. Um versículo, esse versículo tem que ser proibido de falar ele, não pode falar. A Bíblia diz que, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é o amor de Deus. E se eu faço parte desse mundo, então tem essa de vidas negras se importam, mas todas as vidas se importam. Todas as vidas se importam. Seja ela o tipo de cor for, ela importa, porque é uma vida preciosa aos olhos de Deus. Por isso que Jesus diz: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E aí, então, aqueles que têm causado transtorno no mundo todo, olha só, disseram uma grande verdade, né? O mundo todo. Quando Jesus morreu na cruz e após a dispersão, pronto, esses que foram dispersos começaram a espalhar o evangelho em todo o mundo. Não é tão rápido como hoje, né? Que nós temos aí as ferramentas midiáticas, mas ele foi propagado. O evangelho foi e tem sido, glória a Deus, propagado até hoje, causando transtorno. Esse transtorno é um transtorno para o bem, né? Você ser transtornado, imagina você entrar em choque só de ver o estado
de miserável pecador que você é diante de Deus e tomar uma atitude. Não, não quero mais isso para a minha vida, eu quero mudar, eu quero ser diferente, eu quero ser isso que Paulo fala, nova criatura, as coisas velhas passam e eis que tudo se fez novo. Eu quero ser isso. Aí o último versículo, né, que é o versículo 7, e Jason, eles falando, e Jason os recebeu em sua casa. São todos culpados de traição contra César, pois afirmam que existe um outro rei, um tal Jesus. Olha só. Acusações, calúnias, falso testemunho contra eles. Porque eles não reconhecem certo indivíduo como autoridade máxima. Estão dizendo que a autoridade máxima é o tal de Jesus. E que esse Jesus tenha a primazia em sua vida. Que esse Jesus tenha vez com você. Que você dê a ele seu coração, entregue a ele sua vida e diga: Senhor, eu quero ser teu, para a glória dele, em nome dele. Em nome de Jesus, faça isso em breve, ou enquanto é tempo. Amém.